abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Bendito seja o nome do Senhor pela sua vida preciosa e por este momento que nós podemos estar juntos na presença de Deus, buscando o seu milagre, o seu refrigério, a sua fortaleza. Como está o seu coração? Eu te abençoo em nome de Jesus e te desafio que você levante a sua cabeça, engrandecendo o seu nome, reconhecendo que Ele é Deus de misericórdia, que o seu milagre, a sua presença e o seu agir são verdadeiros na sua vida e na sua família. Não esqueça que a maravilhosa graça do Senhor te buscou, te salvou, te libertou, transformou a tua vida. E o Senhor está te revestindo com a armadura dEle, para que você possa enfrentar esses dias de batalha, crendo, perseverando. Talvez em algum momento surja até um pensamento negativo, em algum momento passe uma nuvem de tristeza, de ansiedade, mas você está firmado em Cristo, e este é o segredo da vitória. Eu te convido para que neste momento nós agradeçamos ao Senhor pelo privilégio de sermos filhos e filhas dEle. Este é o privilégio que nós temos. Todos os que creem em Cristo Jesus são feitos filhos de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, nos ensina essa verdade maravilhosa. Portanto, a bênção, o cuidado, a presença e o milagre do Senhor estão sobre a tua vida. E eu te convido a meditarmos no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, a partir do verso 10 até o verso 14, depois versos 16 a 18, para que nós encerremos o trimestre da Escola Bíblica Discipuladora, onde nós tratamos das verdades inegociáveis, ou seja, os fundamentos da nossa fé, que são essenciais para que tenhamos uma vida cristã vitoriosa, frutífera, abençoadora e multiplicadora do amor de Deus. Levante a sua cabeça em nome de Jesus. Hoje o Senhor te visita com o seu poder, com a sua presença, com o seu milagre, restaurando as tuas forças, te revestindo com a armadura dele, para que você possa enfrentar
e vencer as tuas batalhas neste dia. Eis o que nos diz a palavra de Deus. Então, na presença de toda a comunidade, Davi bendisse ao Senhor, declarando: ó Senhor Deus de nosso Pai, Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e sobre todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem toda a força e o poder. Na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, ó Senhor. Entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti, e nós tão somente entregamos a ti do que é teu. Vamos pensar sobre o seguinte tema: Deus cuida de mim. Existe uma canção abençoadora com esse mesmo tema, e nesta palavra que o Senhor nos inspirou para separarmos neste momento e buscarmos a fortaleza, buscarmos o alimento e, como diriam os nossos irmãos nordestinos, a sustância que nós precisamos para a caminhada de cada dia, eu quero chamar a sua atenção para as boas e abençoadoras aulas da escola bíblica, os teus momentos de devoção pessoal, de leitura da palavra de Deus, onde o Senhor já tem te mostrado o valor, as experiências tão profundas, ou seja, a experiência pessoal de Davi com Deus. E ele era um ser humano normal, como todos nós. Por isso nós aprendemos coisas profundas, coisas abençoadoras, coisas desafiadoras. Por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã, para que neste momento você se lembre de tudo quanto Davi pôde fazer. E ele, então, em gratidão e reconhecimento, como tudo que Deus lhe fez, que ainda um menino, como um pastor de ovelhas, Deus o exaltou como o rei de Israel, como um general vitorioso, um diplomata, um homem vitorioso, e é conhecido então como o homem segundo o coração de Deus. E a gratidão que havia no coração de Davi, o reconhecimento que foi a boa e poderosa mão de Deus que o abençoou em todas as circunstâncias, é que ele tinha um zelo, ele criou, ele desenvolveu no seu coração algo precioso, um zelo muito especial pela casa de Deus, pela obra de Deus e aquilo que no Novo Testamento nós chamamos de reino de Deus. Então, por isso, nós podemos chegar à conclusão, ao ler os versos 10 e 11, que a gratidão produz o louvor. A gratidão é a virtude de um caráter que reconhece o esforço de alguém, de outra pessoa, em estender a sua mão, te socorrer, abençoar alguém. Então a gratidão, ela pode ser expressada através de palavras, mas também de uma forma mais contundente ainda, através de atitudes. E foi o que Davi fez. Portanto, nós vamos aprender coisas maravilhosas, coisas que são essenciais à nossa caminhada com Deus. E a primeira verdade que precisa ser restaurada em nossos corações pelo mover do Espírito Santo é o conceito, é a fé na soberania de Deus, de que Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas, inclusive da minha vida, da sua vida. E Deus então nos dá sabedoria para que a gente possa administrar os dons, os talentos, a família que Ele nos concede, também os recursos financeiros. E eu quero tratar de um assunto polêmico, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em conversar contigo sobre a prosperidade segundo a Bíblia. Nós não estamos falando aqui de valores monetários, não estamos falando de viagens extraordinárias, nós estamos falando de um coração independente, de uma vida, ou seja, um coração transformado pelo poder de Deus, de que independentemente se ele ganha um salário mínimo ou 10 salários mínimos, ele tem a convicção
de que Deus é o Criador, sustentador da vida, o Deus que lhe inspirou, lhe deu talento para desenvolver uma profissão, lhe deu sabedoria para exercer esta profissão, que lhe deu uma família. Então, logo imediatamente nós percebemos uma outra necessidade de compartilhar. Paulo tem uma expressão fortíssima na Bíblia: cooperadores de Deus. É sobre isso que eu quero falar contigo. O privilégio de compartilharmos o que Deus tem nos concedido com outras pessoas. Então a responsabilidade é a seguinte: não importa se você é o chefe da casa, o líder da família, ou se você é o cônjuge, se você é um colaborador na sua família, se você é de carne e de sangue, ou tem um laço de coração, nós precisamos, em gratidão a tudo que Deus tem feito, e para preservar e crescer junto com a nossa família, nós precisamos cuidar uns dos outros. Portanto, esposo, honre a tua esposa, ou honre a Deus cuidando da tua esposa em todas as suas necessidades. Ela é uma pessoa, assim como seus filhos. Esposa, olhe para o seu esposo. Deus te levantou para você abençoá-lo, para você ser um instrumento nas mãos de Deus, para fazer a diferença na vida dele ou dela. Teus filhos, aqueles que habitam contigo, cuidar uns dos outros é privilégio. Quando nós cuidamos uns dos outros, nós estamos sendo cooperadores de Deus, no sentido de não somente o valor financeiro, o providenciar uma roupa, o conforto, a alimentação, mas também nas suas necessidades emocionais e também nas necessidades espirituais. Porque nós precisamos entender que, depois de tudo o que Deus tem feito em nossas vidas, nós precisamos viver na dependência dEle e desejando que a nossa família perceba em nós a presença de Deus, o agir de Deus. Então, um segundo aspecto desse compartilhar, de ser um cooperador de Deus, é edificar a igreja e proclamar a glória do reino de Deus. Muito bem, aqui está uma questão que muitas pessoas têm extremas dificuldades para entender. E não quero falar com você sobre uma doutrina do dízimo ou coisa semelhante. Eu quero falar contigo sobre a doutrina bíblica da mordomia cristã. Recapitulando o que já temos visto anteriormente, reconhecendo que o Deus soberano, Criador da tua vida, te inspirou, te capacitou e te deu condições para você ganhar e receber este salário, ou este sustento, esta aposentadoria. Você vai honrar a Deus devolvendo o teu dízimo e a tua oferta. Este é um privilégio que nós temos. Nós poderíamos enumerar e passaríamos horas ouvindo os testemunhos abençoadores de pessoas que têm tido este privilégio, entendido que na verdade este é um privilégio. Você percebeu o que disse o verso 14, entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti e nós tão somente entregamos a ti tudo o que é teu. Então, significa que eu terei o firme propósito de honrar a Deus, dedicando o meu dízimo, sem constrangimento, nem por obrigação, nem por necessidade, mas com alegria. E eu ainda acrescento conceitos bíblicos que, no meu entendimento, são extremamente necessários. Nós estamos vivendo um momento de crise, de ajuste financeiro, onde nós já vimos de uma crise de torno de 2015, 2016, uma crise socioeconômica em nosso país considerável. E a crise do Covid-19, a pandemia do Covid-19, só veio aumentar e intensificar isto. E portanto, meu irmão, minha irmã, nós nem precisaríamos do Covid-19, mas há uma lição preciosa em tudo isto.
Não importa o tamanho do salário que nós recebemos, mas sim a maneira como nós administramos tudo o que Ele nos concede. Então não importa se você recebe um salário mínimo, 15 ou 20 salários mínimos. Eu já tenho visto tantos testemunhos de nossas irmãs em Cristo, aposentadas, que vivem ali da sua aposentadoria, mas têm o privilégio de abençoar os seus filhos e aqueles da sua família, que ganham 2, 3, até mais vezes do que elas mesmas. Qual é o segredo? Administrar com sabedoria. Quando entendemos o privilégio que temos de contribuir para a casa de Deus, entregando o nosso dízimo e oferta, contribuindo para a obra missionária, e para todos os desafios do reino de Deus, nós estamos proclamando a glória de Deus e também estamos multiplicando o amor de Deus em gratidão, porque nós temos salvação em Cristo, nós temos vida em Cristo. Nós podemos então estender a nossa mão e fazer a diferença na vida das pessoas. Tudo o que você tem recebido de Deus é multiplicado quando você compartilha com o objetivo de abençoar vidas. Eu te desafio, meu irmão, minha irmã, se a salvação é um dom precioso, é um presente maravilhoso dos céus, e se isto tem algum valor para você, tu também tens a responsabilidade de testemunhar de Cristo, com atitudes coerentes, atitudes decentes, atitudes bíblicas, para que a partir da tua casa, do teu cônjuge, veja a presença do Senhor Jesus na sua vida. Que os teus filhos reconheçam que Jesus habita no teu coração. E ainda mais todas as pessoas do teu círculo de relacionamento te concedam uma das maiores medalhas de honra ao mérito que um cristão pode receber. Alguém se dirigir a ele e perguntar se por acaso ele é um servo de Deus, uma serva de Deus. Eu te desafio, meu irmão, minha irmã querida, a ter o mesmo desafio, o mesmo discernimento que Davi tinha. No verso 17, Deus meu, eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos corações, sonda-os, e que te agradas da justiça e da integridade. Na sinceridade da minha alma, ofereci voluntariamente todas essas riquezas, e agora vi com imensa satisfação que o teu povo, que se encontra aqui, igualmente ofereceu dos seus bens com generosidade e alegria. Ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva por toda a eternidade no coração do teu povo esta generosidade e estes pensamentos justos, e encaminha o coração deles para ti. Olha que coisa extraordinária. Eu quero te convidar a refletir sobre algo extremamente necessário. 2 palavras fortes Davi usa aqui: justiça e integridade. O que é justiça? São as obras praticadas por aquele que é justo, ou seja, aquele que é salvo, transformado por Cristo, fortalecido na palavra, inspirado, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, para fazer cada dia, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus estudos, enfim, na totalidade da sua vida. Por isso, acrescente-se a palavra integridade, ou seja, aquilo que é pleno, aquilo que prevalece. Então, você precisa ter como um alvo pessoal ser uma pessoa íntegra diante de Deus, para que então você tenha condições de praticar a integridade na sua vida diária, em tudo o que se refere à sua vida diária. Integridade que inspira é o que nós aprendemos nos versos 17 a 18. E o desejo sincero de Davi era, vejam, se nós lemos o contexto anterior, nós vamos perceber que Davi generosamente abriu mão dos seus tesouros pessoais e ofertou para a casa de Deus, porque ele entendeu então que um dos propósitos de Deus para a sua vida era de que ele edificasse, ou ele tinha o propósito de edificar. Houve um dia em que ele, no conforto do seu palácio, disse que no contexto
teológico e cultural do Antigo Testamento, Deus não tinha um lugar decente, uma casa decente para morar, um templo. E Davi estabeleceu no seu coração que ele faria isso. Mas Deus havia escolhido a Davi simplesmente para levantar os recursos materiais e inspirar o povo de Deus através das suas atitudes. Através de uma vida com integridade de coração e a prática diária do que ele dizia, do que ele falava, as pessoas viam na vida de Davi. Ele inspirou, ele multiplicou o amor de Deus e também o seu desejo, segundo o verso 19, era de que a sua família tivesse o privilégio de viver debaixo da graça de Deus. Você também pode, eu e você, na verdade podemos determinar em nosso coração e desejar que a nossa família vivencie isto, experimente isto, o privilégio de, ao reconhecer que o Deus soberano, criador, sustentador, inspirador e capacitador para a vida diária, traz a sua provisão, e nós temos a grande responsabilidade, o privilégio de sermos seus cooperadores, cuidando da nossa família, honrando a Deus, devolvendo os nossos dízimos, contribuindo para a obra missionária e para todos os desafios pertinentes ao reino de Deus, à edificação da sua igreja. Eu glorifico a Deus pela sua vida, por você que tem esses princípios no seu coração. A você que está em dúvida, eu te desafio que você mude de atitude, que você tenha a coragem, a ousadia de se permitir ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus, ao acrescentar a palavra dele ao teu coração. E a você, incrédulo, questionador, aquele que tem dúvidas profundas, saia deste estado, desta situação. Coloque em prática esses princípios. Eles são originários na palavra de Deus, não são princípios filosóficos, não são resultado de teologia da prosperidade, mas resultado de vivência diária, na dependência de Deus e percebendo o seu milagre e a grande certeza de que o Senhor Deus é Jeová Jireh, usando uma expressão do Antigo Testamento na língua hebraica. Deus provê, o Deus que traz a provisão. Eu quero orar contigo, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e pedir que o Senhor manifeste o seu poder na tua vida, na tua família, e te dê o privilégio e que você receba dos céus uma medalha, ainda que espiritual. Eu sou cooperador de Deus. Ou você receba um distintivo, cooperador de Deus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de ouvirmos, de meditarmos na Tua Palavra, de estarmos juntos desfrutando da unidade do Teu Santo Espírito, neste tempo em que somos igreja online. Eu te agradeço, meu Deus, pela Tua fidelidade. Teus filhos e Tuas filhas, agora nas suas casas, te glorificam por isto, reconhecendo que Tu és Deus fiel, que Tu és Deus soberano, que o Teu poder, a Tua presença e o Teu milagre, a Tua provisão têm sido poderosos e verdadeiros nas suas vidas. Estenda a Tua mão, Senhor, e visita esta vida, esta família que ainda não desfruta do privilégio do perdão dos pecados, da libertação dos vícios, dos pactos espirituais, que é escrava do pecado, pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz. Estenda a Tua mão e realiza, Senhor Deus, a libertação, a cura, a transformação. Traga, Senhor Deus, a Tua salvação, a paz e a certeza da vitória que há no nome de Jesus sobre esta vida que te busca agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te faça mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir.
É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. Deixarás te levar, vai em mim descansar. Lembrará das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando a saúde vai bem. Eu quero ver tua fé quando a doença aparecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. E se chorares, e se te machucares, lembrará das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Pai, eu confiarei. 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 Oh, Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Eu confio em ti. Todos os momentos eu confio em ti.